Olá pessoal, bem-vindos ao canal Visitantes, Fatos e Relatos. Meu nome é Marcelo Chaves e hoje nós vamos apresentar mais um quadro no blog Aliens e as Antigas Civilizações. No quadro passado nós falamos aí das perguntas mais importantes da ufologia e hoje eu gostaria de falar sobre a pergunta número 1. Quem foram eles? Quem foram estes seres alienígenas que visitaram nosso planeta milhares de anos atrás e que com certeza continuam visitando? Fica aqui comigo que já já nós vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre aqueles que desceram do céu, ou aqueles que desceram do céu para estar entre nós. Bom, entre muitos achados arqueológicos feitos aí por especialistas no passado, como eles artefatos, monumentos, registros, foram também encontrados vários tabletes feitos em barro que contam a história da civilização sumeriana. A civilização sumeriana ela viveu ali na região do Golfo Persa, na Mesopotâmia antiga, que hoje em dia seria o Iraque, há mais ou menos aí 4.000 anos antes de Cristo. E eles confeccionaram esses tabletes para contar a história da civilização deles, como regras, como as coisas funcionavam lá, como eles faziam. E também, em algum desses tabletes, o que é muito interessante, eles contaram a história de uma raça alienígena muito poderosa que tiveram aqui no nosso planeta há mais ou menos 430, 440 mil anos atrás. Essa raça era chamada os Anunnaki. Segundo o escritor e ufólogo Zecharia Sitchin, no seu livro O 12º Planeta, que por sinal é muito bom, eu recomendo todas as obras aí de Zecharia Sitchin, ele fez a sua própria tradução dos textos sumérios e ele nos conta que os Anunnaki eles vieram do planeta Nibiru. O planeta Nibiru acredita-se que ele faz parte do nosso sistema solar, porém ele leva 3.600 anos para completar a órbita inteira em volta do nosso Sol. Então tem partes aí que ele está distante, aqui nosso sistema solar ele está distante, é como se fosse uma órbita meio oval, ele está assim distante do nosso sistema solar e leva 3.600 anos para dar a volta completa. E numa parte do tempo aí que ele está fazendo essa volta, ele se aproxima do nosso sistema solar. Uma coisa interessante a respeito de Nibiru é que muitos ufologistas hoje eles acreditam que Nibiru está em fase de colisão com a nossa Terra. Que numa dessas aproximações, que inclusive muita gente acredita que vai ser no século XXI, Nibiru vai se chocar contra o nosso planeta, que com certeza seria a destruição total do planeta, ou vai passar muito perto, que vai desencadear aí uma série de catástrofes naturais e que também vai acabar com a civilização humana da forma que a gente a conhece. Muita gente acredita nisso, é teoria, mas tem ufólogos que vê essa possibilidade. E muita gente também confunde o planeta Nibiru com o planeta X. Eles associam esses dois planetas. O planeta X, vocês já devem ter visto aí na internet matérias sobre um segmento aí da ufologia acredita que o planeta X é o planeta Nibiru dos Anunnaki. Mas não tem provas, não tem nada confirmado. Então, naquela época, 440 mil anos atrás, o planeta Nibiru era governado pelo rei Alalu. O sistema de governo era a monarquia. Então Alalu era o rei e o planeta estava tendo problemas muito sérios aí na sua atmosfera. A atmosfera ela estava se deteriorando e o que iria acarretar a destruição do planeta Nibiru. Então Alalu, se acredita que esse problema da atmosfera foi por causa de guerras nucleares que eles tiveram aí entre eles
e danificou o ecossistema do planeta inteiro. Então, Alalu ele veio com uma ideia de solucionar esse problema detonando orgias nucleares nos vulcões de Nibiru, achando que isso seria uma solução para o problema, só que não adiantou, não resolveu e, na verdade, fez o problema ainda maior. Então, um dos sucessores que estavam aí na linhagem imperial, monarca, que futuramente seria um rei, que se chama Anu, ele se rebelou contra a monarquia, contra o rei Alalu, e o depôs e exilou o rei do planeta. Ele falou: não, você tentou aqui, você era o rei, você, na verdade, em vez de resolver o problema, você trouxe mais problema ainda do nosso planeta. Então ele e o povo dele se rebelaram, tomaram o poder e falou: não, agora sai daqui, você não é mais bem-vindo no planeta. E foi o que aconteceu. E Alalu, ele com seu povo, entraram em naves espaciais e foram procurar lugares aí para viver ou para colonizar, o que seja. Desde que o planeta Nibiru estava aí perto do nosso sistema solar, obviamente, eles encontraram o planeta Terra. Os exilados, eles acharam aí o nosso sistema solar, encontraram o planeta Terra, o que, na verdade, acredita-se que Anunnaki não só veio aqui na Terra, mas também tem bases na Lua e no planeta Marte também. Então tem esse debate aí de que o Anunnaki não só veio aqui para a Terra, mas também o planeta Marte, possivelmente outros planetas, mas a gente ainda não foi lá, não sabe. Então, chegando aqui, eles viram que o planeta Terra era muito rico em ouro, que seria o que eles precisavam para resolver esse problema da atmosfera. O ouro chama monatômico, se eu não me engano. É o ouro monatômico, que ele é altamente condutor de energia em temperaturas ambientes e também possui muitas propriedades antigravitacionais. Viram que a Terra estava abundante desse ouro, comunicaram ao planeta Nibiru, e aí todos ficaram felizes porque ele achou o mineral que eles estavam precisando. Então Anu designou a Nanu para ser o chefe desse grupo expedicionário que chegaria aqui com os equipamentos, com as naves e comandar essa frota aí para extrair o ouro do nosso planeta e levar para o planeta deles. E foi o que aconteceu. Só que com o decorrer do tempo, Alalu ele não gostava dessa posição, ele achava que era inferior aos Anunnaki trabalhar como mineiros, como uma coisa assim mundana. Então ele se rebelou contra Anu e veio com uma solução que ele pensou para ele seria uma forma de mudar esse quadro, de pegar um ser primata do nosso planeta. Eles viram que aqui tinha seres primatas, teria uma possibilidade de evolução, e fazer uma fusão de DNA com o DNA deles, com o DNA dos Anunnaki, que seria um DNA alienígena. E dito e feito, eles fizeram isso, eles pegaram o primeiro primata da Terra e fizeram essa fusão. Então, assim veio o Homo erectus, ainda antes do Homo sapiens. O Homo erectus, e o Homo erectus ele fazia o trabalho, que era o trabalho de mineração. Porém, tinha um ponto nessa criação deles, nessa fusão, que o Homo erectus ele não podia se reproduzir. Ele era uma criação só e ele ia até ele morrer. Não podia se acasalar com a fêmea, os dois, o casal aí, e reproduzir, ter filhos. Então os Anunnaki que estavam aqui, eles falaram: não, a gente tem que fazer uma raça que possa se reproduzir, porque a demanda está aumentando e a gente
em vez de ficar criando seres ali o tempo todo, a gente já faz um grupo de casais, eles reproduzem e a gente vai ter um, uma quantidade infinita de escravos para quando a gente precisar. E assim foi. Então, mais ou menos aí, eu acredito que 250 mil anos antes de Cristo, o que seria mais ou menos aí 180 mil anos depois que eles chegaram aqui no planeta Terra, eles conseguiram esse feito. Eles criaram um híbrido que poderia se reproduzir, que é o que a gente conhece como Homo sapiens, o homem. E após essa criação, eles ficaram muito orgulhosos, muito realmente felizes com essa criação do homem, porque eles criaram um híbrido que podia reproduzir e que podia também pensar, que podia criar, que podia até mesmo se comunicar numa forma aí rudimentar. Então eles viram isso aí como se a gente fosse um neném deles. E é muito interessante quando você começa a comparar os textos da Bíblia com os textos sumérios, como tem coisas relacionadas aí. Por exemplo, quando eles fizeram, na Bíblia fala que quando Deus fez o homem, ele fez o homem à sua imagem. E os textos sumérios também falam a mesma coisa, que quando os Anunnaki fizeram essa fusão de DNA, eles fizeram ser a imagem deles. E outras coisas também muito ligadas, como a Torre de Babel, o dilúvio, na época da Arca de Noé. Tem muita coisa assim que corresponde, se vocês pegarem o texto para ler, e a Bíblia também. Então tem muito debate, até mesmo discordância entre essas partes aí. Mas uma coisa é certa, a comunidade científica, os especialistas aí, eles estão abrindo a mente cada vez mais sobre essas possibilidades, essa ligação, essa relação que tem um com o outro. E isso está trazendo muita dúvida a respeito da origem do homem, toda esse dogma religioso que a gente foi desenvolvido. Deus criou o homem à sua imagem, pôs no jardim do Éden, desde Gênesis na Bíblia até provavelmente todo o Velho Testamento. Essa ligação que tem com os alienígenas Anunnaki. Então, eles acham que tudo tem uma explicação lógica e que, na verdade, todos esses seres angelicais que a Bíblia fala eram nada mais, nada menos do que seres de carne e osso, porém, não desse planeta. É uma coisa muito profunda, a gente não tem nem tempo de falar sobre isso aqui. A história dos Anunnaki ela é muito grande, ela é muito diversificada. Levaria uns 10 vídeos para a gente entrar em todos os detalhes dessa época e quando eles vieram aqui no nosso planeta. Bom, existem evidências que suportam a veracidade aí dessa história, coisas que foram encontradas em escavações arqueológicas, coisas como artefatos, ferramentas, máquinas, registros que, por sua vez, os estudiosos e os cientistas não conseguem explicar, a coisa que realmente pira a cabeça da comunidade científica. E o pessoal não tem uma definição, coisas que tecnologias passadas de milhares de anos atrás, que eles não sabem como eles tinham a tecnologia para fazer aquilo ali. Por exemplo, a evidência tecnológica, que no deserto do Iraque eles encontraram aí baterias feitas de argila com eletrodos há mais ou menos aí 2.500 anos atrás, antes de Cristo, o que sugere que eles já tinham conhecimento da eletricidade naquela época, 2.500 anos antes de Cristo. Bom, não só isso, no deserto ali na região do Oriente Médio, datando sites aí de mais de 3.000 anos antes de Cristo, foram encontradas
ouro monatômico, que também é uma forte sugestão aí que os Anunnakis tiveram ali na região, que era o ouro que eles necessitam. O ouro monatômico, na verdade, ele é um ouro branco, ele é um powder, é um pó, é um ouro em pó, e ele, como eu disse, é super condutor de energia, ele tem propriedades antigravitacionais. Então eles acharam sites aí que possuem esse ouro monatômico ali no Oriente Médio. Nós temos aí, claro, os tabletes sumérios, que são evidências documentamentais, que falam muito, não só sobre os Anunnakis, mas eles falam aí da sociedade suméria, que referem-se aí a casamentos, ações militares, coisas do cotidiano, coisas assim, comércio, sistema de cálculos, tem muita coisa nos tabletes aí que é bem avançada para a época. Então se supõe que o povo sumério era um povo avançado além do seu tempo aí em todas essas tecnologias. Evidência genética, por exemplo, nos tabletes sumérios, eles dão a localização, que é no leste da África Central, aonde foram feitos o Homo sapiens, aonde que eles executaram essas experiências genéticas. E nesse site, nessa área aí, onde tem diversos sites, foi aonde eles encontraram o primeiro DNA microbial, que é só checar aqui rapidinho para ver se é esse nome, né? Mitochondrial, que é o DNA que foram encontrados. Eles datam mais de 100 mil anos. Olha só, o primeiro DNA do homem, conhecido como Homo sapiens, no mesmo site onde os tabletes falam que os Anunnakis fizeram a experiência, foram encontrados. Também registros sobre avanços na engenharia genética, matemática, astronomia, muita coisa avançada para a época. Não tem condição. Se você for pegar e voltar, fazer uma regressão humana ao reverso, até onde nós chegamos aqui, voltando para trás, passo por passo, nós vamos ver que na Idade Média, Idade Média, a gente não sabia de nada, tecnologicamente nós não tínhamos nada. Era cavalo, armadura, espada, castelo, muita coisa assim arcaica comparado. Então aí você volta milhares de anos atrás, eles tinham coisas que eram mais avançadas do que essa época, que inclusive mais avançadas dessa época de hoje, atual. É pirante, é uma coisa muito louca. Então, gente, é isso aí, algumas informações aí sobre essa civilização de alienígenas, que é considerada a mais antiga, a conhecida, e também algumas curiosidades sobre eles. Eu tenho aqui o timeline, que é a linha de tempo dos tabletes, mas é muito longo. São vários tabletes e falam mais sobre a linhagem, os reis, os problemas que eles tiveram, as lutas, as rebeliões, os exilamentos. Então eu acredito que seria mais uma parte técnica. O meu objetivo era dar para vocês, trazer uma luz sobre essa raça, que com certeza eu acredito que tem muito a ver com o início da humanidade, também com muito material religioso que existe por aí. Muita coisa veio daí, e que com certeza as profecias, quando falam do retorno, as profecias religiosas e até mesmo as esotéricas seriam relacionadas aos Anunnaki, porque acredita-se que um dia eles vão voltar, porque nós somos uma
não talvez a criatura que eles criaram do zero, do nada, porém nós somos uma versão mais avançada do que existia aqui antes, mas eles foram responsáveis por essa modificação. E sem contar também que nós possuímos os genes aí, DNA alienígena, que vieram deles. Então é aquela coisa, todo criador, ele, além dele ter orgulho da sua criação, ele tem curiosidade para saber como é que essa criatura está se desenvolvendo, como é que ela está crescendo. E é um mistério, a gente não pode falar que eles já estão aqui observando ou que eles sabem de tudo que está acontecendo aqui com a gente. Pode ser que sim, pode ser que eles tenham essa informação, ou pode ser que eles ainda estão a caminho da onde que eles, do planeta deles. A gente não tem mais informação agora no futuro o que se passou com a raça Anunnaki de 400 mil anos atrás, se eles mudaram de planeta ou vivem talvez até mesmo no nosso sistema solar, mas não querem se revelar ainda, estão esperando aí um momento certo. Mas com certeza eu acredito fortemente que eles um dia voltarão e muitos desses mistérios, muitas dessas perguntas serão respondidas para aqueles que estiverem aqui. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma luz aí no túnel a respeito de uma raça alienígena, e mais para frente nos outros vídeos, no futuro próximo, nós vamos falar de outras raças alienígenas também, que se cogita que vieram dos Anunnaki, como nós, o homem, viemos, mas é difícil ter uma resposta definitiva para isso, mas é interessante a gente começar aí a falar sobre outras raças e comparar essas informações e ver o que clica e o que não faz sentido. Mas eu quero saber o que você acha desse vídeo. Deixa os seus comentários aí na página e pergunta, se você tiver alguma pergunta, sugestões ou o que seja. A sua participação é sempre bem-vinda e importante para o canal.